Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Sopram os ventos. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim.
Ouvintes, vamos lembrar daquilo que temos ouvido e atentarmos com diligência para isto. Lembrarmos nesta programação daquelas 3 mulheres: Agar, Sara e Maria. Conforme já aprendemos, Agar foi uma serva egípcia muito formosa que Sara deu de uma maneira lícita e correta para o seu marido Abraão gerar um filho após si. Lembrarmos em tempo que o plano era correto. Até então, a poligamia era aceita, era legal. Mas, embora sendo correto, não era o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Por isso gerou o quê? Um filho selvagem, que foi Ismael. Logo em seguida, nós temos Sara. Sara gerando, quer dizer, concebendo de Abraão, do próprio Abraão, o mesmo pai de Ismael. Isso vale a pena ser notado, o mesmo pai de Ismael, gerando Isaque. Ora, Isaque não foi um selvagem. Em Isaque, diz a palavra que as nações seriam abençoadas. Mas aqui nós vamos aprender uma grande lição. Isaque foi uma alegoria. Isto foi uma alegoria. Nós temos prova disso na Bíblia Sagrada. Porque o filho no qual as nações seriam abençoadas é Jesus. É Jesus Cristo. Vejamos o que São Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Dizei-me o que quereis: estar debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Ora, os meus ouvintes sabem perfeitamente que tanto Ismael como Isaque vieram pela via sexual. Ambas as mulheres, tanto Agar como Sara, tiveram prazer com Abraão. E destes prazeres surgiram 2 filhos, Ismael e Isaque, mas nós continuamos afirmando como uma alegoria. Ismael por um plano de Sara, Isaque como um plano de Deus, por promessa. O que se entende, disse São Paulo aos Gálatas 4, 24, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Vejam para quem Sara e Agar e esses 2 filhos estão apontando. Para os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Oh, isso é tão perfeito. Isso é tão maravilhoso. Isso é mais do que bonito. Isto é um prato que alimenta os filhos de Deus. Isso é iguaria. Isso é manjar que vem de Deus para nós. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Então Agar representando um concerto, Sara simbolizando como alegoria, Isaac representando o outro. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Desde que essa semente pela qual as nações seriam abençoadas e que foi tipificada por Isaac, tipificada, simbolizada, veio através de Isaac como alegoria. Essa semente é Jesus Cristo. Então vale a pena nós pensarmos aqui numa coisa tremenda e importante. Quem é nossa mãe? Não é Maria. Paulo está dizendo aos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Vale a pena os nossos ouvintes terem anotado isto em suas mentes, que Maria não é a rainha do céu, como supostamente é apresentada ao mundo. A rainha do céu é a esposa do Cordeiro. Maria nunca é chamada na Bíblia de a esposa do Cordeiro. A esposa é a igreja. Oh, isto é tremendo. Você chama esta cidade de cidade mãe. Mãe de seus filhos. Mãe daqueles aos quais ela dá o alimento. Esta Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas esse esclarecimento nos traz uma luz que nos leva a saltar muralhas, muralhas tradicionais, de séculos, fronteiras, atravessarmos abismos. Esse abismo que está entre a verdade e a mentira, entre a certeza e o engano, há um abismo. Só há uma ponte que pode nos ligar de um lado ao outro, como única direção à verdade. É Jesus Cristo, é a sua palavra, que nos faz transpor esse abismo e sairmos do engano religioso e vermos estas coisas nas Escrituras. Então nós temos de nos alegrar. Paulo disse aos Gálatas 4:27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. São mais, é claro. É a maioria que o eleito não vai por ela. Paulo continua dizendo: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Não com Isaac, mas como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Caim perseguiu Abel. Por quê? Por que causa? Caim deveria perseguir a Deus, porque quem rejeitou o culto de Caim não foi Abel, foi Deus. Caim deveria se atirar contra Deus. Paulo deveria se atirar contra Cristo diretamente, contra Deus diretamente, o então Saulo de Tarso. Mas quando ele estava perseguindo a igreja, a esta semente, filha da promessa, ele estava perseguindo a Cristo.
Satanás, não podendo destruir a Deus, se lança contra os seus filhos aqui na terra. E veja sempre como essa escrava perseguiu os filhos da livre. Veja sempre como ela derramou sangue. Veja sempre como ela tentou tampar a boca daqueles que mostram o seu pecado, que mostram o que ela é, que tiram a sua máscara, que abrem a cortina, que rasgam o véu. Através do poder da morte de Jesus Cristo, o véu tem que ser rasgado. O Apocalipse tem sido revelado pelo 7º anjo, do seu capítulo 10, versículo 7. E Apocalipse quer dizer tirando o véu, rasgando o véu. É a era da águia, e águia quer dizer rasgador com bico. E a águia veio rasgar este véu, para nos mostrar o que está além desse véu. Não credos, não dogmas mesclados, mas sim as tábuas da lei de Deus, sim o maná que não desvanece, uma vara seca reverdecendo-se, dando frutos do Espírito Santo, a glória da Shekinah, a luz ininterrupta de dia e de noite. Essa águia rasgou este véu, revelando o sacrifício de Cristo, porque o Cordeiro venceu e abriu o livro tem sido aberto, os segredos dos 7 selos têm sido revelados a quem? Então, a estas alturas a palavra está falando da semente da qual Maria foi simplesmente uma portadora. Eu tenho lido sobre o parto, a concepção artificial em um laboratório. Eles tiram o germe de vida do homem, do marido, e um óvulo incubador da mulher. E aquilo faz o processo em laboratório que a mulher, não tendo condição para desenvolver aquele processo, então recebe aquele óvulo depois de fecundado em laboratório. Mas aquilo retorna para o seu ventre, para gerar o filho. E dali então agora vem um filho. E ela vai dar à luz aquele filho que foi gerado num laboratório. Preste bem atenção. Foi gerado num laboratório. O óvulo foi fecundado em um laboratório. Suas trompas não tiveram capacidade para fazer aquilo, então o laboratório está fazendo aquilo. E aquelas partes, aqueles órgãos que fariam aquilo na mulher, não puderam fazer. Mas o óvulo volta para a mulher. E ali, então, já fecundado, a mulher vem a ter o filho. É um filho, na verdade, fecundado fora do seu ventre. Ouvintes, se a ciência dos homens podem fazer uma coisa desta, agora veja, e Deus não pôde fecundar um óvulo de Maria dentro do seu próprio ventre, sem precisar de laboratório algum? Foi daí que veio Jesus. Você sabe, a fêmea oferece o óvulo incubador, mas o sangue, a hemoglobina, vem do macho. Por isso Jesus era Deus. Em Atos 20, versículo 28, Paulo diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Deus fecundou aquele óvulo. E dali não saiu um filho de homem algum, mas um filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. E foi sob este filho que as nações foram abençoadas.
É como Isaac. Isaac foi gerado sem nenhuma possibilidade, mas através do sexo. Maria não. Jesus não. Jesus não teve concurso algum de Maria, senão o seu ventre. Mas tudo veio de Deus. Veio do Pai. O sangue é do Pai. O sangue do Filho é o sangue do Pai. É o sangue do próprio Deus. Nascido de mulher, essa natureza humana tinha que falar com o Pai, porque foi nascido de mulher, mas ele trouxe o nome do Pai, o Filho trouxe o nome do Pai. E por que você não quer nem pelo menos receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? É tempo de luz porque estamos no entardecer. Mas vamos fixar aqui. Maria foi simplesmente ainda uma portadora. Isso não faz dela uma deusa. Absolutamente. Depois de tudo isto, ela ainda teve que estar no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ela teve que estar no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Agora, nós temos isto. Onde nós podemos encontrar a bênção? É em Sara ou é no Filho? A promessa vem através do Filho. Você não pode receber a bênção através de segunda, nem de terceira, nem de primeira pessoa, quando se fala distintamente uma da outra. Você só pode receber a bênção através do Filho, porque neste Filho da promessa nós seríamos abençoados. Paulo disse, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava, seu filho. Lança fora. O anjo diz, sai dela, povo meu. Sai dela. Lança fora esta escrava e seu filho. O que tem gerado elas? Selvagens. Porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, Paulo está escrevendo aos Gálatas, você pode dizer, mas isso se refere somente aos judeus e os descendentes de Ismael, essa coisa toda, isso tudo é interpretação de homem, venha cá. Paulo está escrevendo aos Gálatas, a Galácia, onde estava? De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Que livre é esta? Mas a nossa cidade está nos céus, donde virá também o nosso Senhor e Salvador, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo, poderoso, eficaz, para sujeitar a si também todas as coisas. Porque o sangue do Pai está no Filho. Se somos filhos, então o sangue de Deus está em nós. Sangue quer dizer vida. Sangue quer dizer o Espírito de Deus está em nós. A vida do Pai está em nós. A igreja agora forma o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é Filho de Deus. Se Deus em Cristo fez dele um Deus, fez dele Emanuel, fez dele Filho de Deus, então e Deus na igreja? Faz de nós pobres, miseráveis pecadores? Não, Deus na igreja faz desta igreja, deste corpo, Filho de Deus. Deus, portanto, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nome único pelo qual somos abençoados. Amém. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado.
braço de José.